E após ter sido dispensado do Minas Tênis Clube por criticar uma versão bissexual do Superman, o jogador de vôlei Maurício Souza decidiu se manifestar sobre o assunto sutilmente em suas redes sociais. Ele publicou uma foto em que o herói aparece dando um beijo na Mulher Maravilha. Após a iniciativa, personalidades e políticos passaram a compartilhar a mesma imagem em suas redes sociais. A polêmica teve início após Maurício Souza postar a imagem do novo super-homem que se assumiu bissexual, beijando um outro homem. Na ocasião, o atleta fez comentários críticos sobre a situação. Diante da repercussão, patrocinadores pressionaram o Minas Tênis Clube, que acabou dispensando o jogador. Maurício chegou a se desculpar publicamente sobre a postagem, quando afirmou que não teve a intenção de ofender a comunidade LGBT ao se manifestar contra a criação do Superman bissexual. Ana Paula Henkel. E aí, Ana, como é que tá vendo esse caso, os desdobramentos todos, agora a saída do Maurício do clube, lá do Minas? O que tá achando, Ana? Vitor, alguns pontos, né, para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro é a ditadura aí que nós estamos vivendo. Ninguém mais pode dar opinião sobre o que pensa de um cartoon aí, no caso do Super-Homem, se a pessoa concorda ou não. Apenas um lado pode falar. Nós estamos em 2021, Vitor. Eu acho que as pessoas, ninguém quer saber como os outros vivem e convivem na sua vida privada. As pessoas hoje têm uma liberdade sexual para ser absolutamente o que elas quiserem, só que isso não dá o direito para nenhuma pessoa heterossexual, homossexual, bissexual, de impor a sua opinião nos outros, e é isso que está acontecendo. Eu conversei com algumas fontes do Minas Tênis Clube, uma querida casa que eu joguei muitos anos pelo Minas Tênis Clube, tenho muitos amigos lá, e o Minas queria defender veementemente o jogador, não queria que o jogador fosse desligado. O Minas Tênis tem um imenso carinho pelo Maurício, mas infelizmente ele foi pressionado pela Fiat e pela Gerdau para que o clube desligasse e rescindisse o contrato. Os jogadores também queriam fazer uma carta de apoio ao Maurício e essa carta, infelizmente, não foi para frente exatamente por imposições aí dos patrocinadores que ameaçaram retirar o patrocínio se caso o Minas Tênis não desligasse o Maurício. Um ponto muito interessante nesse contexto todo, Vitor, é que a gente vê acontecendo sempre que a turba aí sedenta de sangue coloca alguém que discorda do movimento deles, ou pelo menos que eles acham que representam todo um movimento, que a gente sabe que não é bem assim, é que a partir do momento que você pede desculpa sem ter cometido nenhum crime, você entra numa rota de pedido de desculpas porque a turba sedenta de sangue não vai te perdoar. Tem uma frase muito interessante do Jordan Peterson, que é um psicanalista canadense, talvez um dos maiores pensadores contemporâneos, que ele diz o seguinte, aspas para o Dr. Peterson: nunca peça desculpas a uma turba sedenta de sangue. Você não está lidando com pessoas com quem pode restabelecer um relacionamento. Você está lidando com uma ideia sem alma que possui pessoas. Fecha aspas para o Dr. Jordan Peterson. Nisso tudo, Vitor, o linchamento virtual que o Maurício sofreu foi injusto, ele não cometeu crime de homofobia, ele simplesmente colocou em suas redes sociais uma opinião dele com respeito, e mesmo se essa opinião não tivesse sido agressiva, o que não foi, eu fiquei muito desapontada também, foi com o técnico da seleção masculina de vôlei, o Renan Dalzotto, que disse que não convocaria mais o Maurício, um excelente jogador, um atleta olímpico que defende nossa bandeira, nosso uniforme há muitos anos. Ele disse que não convocará mais o jogador para a seleção, o que só demonstra que o Renan, nesse sentido aí, grande ex-atleta, grande ser humano, grande técnico, que nessa demonstra que não tem uma mão assim de um líder nato, de um bom líder, que mesmo se um jogador tivesse errado, que não foi o caso do Maurício, não é isso que você faz, você não cancela, você não sai cancelando as pessoas, não é esse tipo de tolerância
que essa turma dos jacobinos virtuais aí, eles pedem tanta tolerância, mas apenas tolerância só para aqueles que comungam do mesmo pensamento. Se você não comunga do mesmo pensamento, você é cancelado. Agora, dentro disso tudo aí, muita gente acha que o Maurício foi cancelado, mas em menos de 24 horas, os seguidores do Maurício no Instagram dobraram. Um exército silencioso veio aí à tona, e eu estava vendo aqui no Twitter que a hashtag Somos Todos Maurício Souza é a hashtag número 1 no momento no Brasil, e fica aí então a nossa solidariedade ao Maurício por esse cancelamento injusto, por uma turma vil, por uma turma ignorante, por uma turma sedenta de sangue. E eu falo isso, Vitor, com muita convicção de que muitos amigos gays, muitos amigos, eu tenho uma amiga que tem uma filha transexual, muita gente não compactua com essa agenda de linchamento virtual e dessa guilhotina virtual. Só lembrando que na Revolução Francesa, os jacobinos que saíam guilhotinando todo mundo aí, no final eles não escaparam da própria guilhotina. Augusto. Você não pode mais ser hétero, né? Nem descendente de europeus. Você não pode ser branco. Nós vamos precisar de um movimento aí que restabeleça o direito de externar a opinião de qualquer um. Os heterossexuais viram, olha, eu, por exemplo, vi com muita naturalidade a história do Douglas, que assumiu a homossexualidade durante a Olimpíada, exato. Agora, e ficaram celebrando imediatamente todos os tweets que ele fazia, todos os recados que mandava, não vi nada demais ali. Tá? Não precisa festejar também, isso é engraçado. Eu preferia que ele jogasse melhor. Preferia que ele fosse muito mais eficiente na quadra, e não foi. É isso que eu vejo no jogador. Agora, eles vibram. Os homossexuais que têm essa visão do mundo, a que a Ana Paula se referiu, vibram com o desemprego dele. Se ele não conseguisse outro time, eles iam vibrar. Quando eu, por exemplo, não quero que ninguém fique desempregado por isso. Tanto faz para mim, o sujeito quer, não quer, não me interessa. Agora, a gente não poder confessar, né? Porque é confessar o verbo. Confessar que é hétero, tá ficando meio chato, né? Tá ficando meio sem graça, porque daqui a pouco a gente precisa fazer uma manifestação na Paulista sujeita a uma repressão por parte de quem pensa de maneira diferente e que acha que essa devia ser a opção de todos, a escolha de todas ou de todos, ou o destino de todos. Não é assim. Fiuza. Olha, eu vou usar aqui de forma sucinta uma palavra usada pela Ana, que eu acho que resume tudo isso. É um linchamento. Eu só vou sublinhar o que a Ana já disse. Isso é um linchamento. Vocês estão compactuando com a medida de perseguição. Vocês não estão sendo humanitários, vocês não estão sendo bonzinhos, vocês não estão sendo virtuosos, vocês não estão defendendo ninguém dessa maneira. Então, eu quero me referir àqueles que estão compactuando com esse linchamento. As empresas, Fiat, Gerdau, com todo respeito, né? Empresas importantíssimas, né, para a vida do país, não vou nem de perto botar isso em questão. Eu não sei qual é a orientação, mas dependendo do nível aí de má orientação, né, de uma consultoria não muito bem feita, estão entrando numa canoa furada. Vocês estão entrando, as empresas, e o Renan, como a Ana citou também muito bem, outro a quem, né, rendemos nossos tributos, né, um atleta vencedor. Né, eu cansei de ver jogo do Renan, um atacante espetacular, não era nem dos mais altos, mas um atleta que nos deu aí alegrias e tal, mas também está entrando nessa cadeia que eu vou repetir. Isto é uma cadeia de linchamento. O senhor Renan, né, Fiat, Gerdau, né?
repetindo, nosso respeito a todos que estão sendo mencionados. Quero crer que estão de boa fé, quero crer. Porém, estão fazendo algo que é antidemocrático. Atenção, Fiat, Gerdau, Renan Dalsotto. E, enfim, o clube se diz, né, enfim, teve que fazer mais ou menos o que foi pressionado. Então, esta pressão é um garrote, mas não é um garrote figurativo, não. Isso aí é para secar as possibilidades de sobrevivência de alguém. Entende? Fiat, Gerdau e Renan. E outros que fazem isso constantemente, reiteradamente. Qual é o jogo? O jogo é não deixar que essa pessoa trabalhe, porque ela deu uma opinião sobre uma história, sobre um filme, sobre uma criação cultural, artística. Não pode ter essa opinião. Vocês estão fazendo um jogo de mercado. Atenção às respeitáveis Fiat e Gerdau. Vocês estão mal assessorados. Tem gente levando essas marcas históricas, Gerdau no Brasil e Fiat mundial, estão levando essas marcas históricas a uma postura antidemocrática, a uma postura de garrote existencial. Vocês estão fazendo secar as possibilidades, vocês estão apostando na estigmatização de alguém. É isso que vocês estão fazendo, porque o remédio de banir essa pessoa, o remédio de impedir que esse atleta trabalhe, porque ele emitiu uma opinião, nem vou entrar no mérito da opinião, podia ser qualquer uma, processem. Que história é essa de impedir a pessoa de trabalhar? Que história é essa de fechar portas para as pessoas? Vocês acham que isso é democracia? Isso não parece mais com aqueles regimes lá da Alemanha dos anos 30? Que você tem que estar naquele figurino, senão você não pode existir como cidadão? Então prestem atenção, vocês estão mal assessorados. Zé. Eu ainda me lembro da canção, né? Quem dera o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história por causa da mulher. Era a única relação que tinha ali de super-homem com sexualidade. A minha geração foi muito presa e de uma maneira muito positiva a desenhos, né? A tirinhas, quadrinhos, era a minha diversão e eu tenho uma admiração muito profunda por isso. Muita. Mas eu desenhava lá junto com o Daquinho, o Dac, que é um desenhista que até hoje vive disso em Belo Horizonte, o Daquinho, e eu nunca me perguntei o que o Batman fazia com o Robin fora daqueles quadrinhos, não me interessava, não quero saber. O que interessava eram as aventuras dos dois que eu admirava e que continuo admirando. Agora, essa relação de sexualidade com tudo, isso é muito pernicioso. E fazer esse tipo de relação com o trabalho é muito perigoso. Nós estamos vivendo num mundo perigoso que a qualquer momento você pode ser destruído, pode ser cancelado, tudo cai na sua cabeça e de uma maneira que você não compreende bem. Por exemplo, esse beijo publicado agora, eu diria que é um super-homem bígamo, porque eu achava que a mulher do super-homem era Lois Lane. Ele teve um caso também com a Lana Lang e com a Mulher Maravilha. Então, assim, isso não faz o menor sentido, a não ser dentro da história. É a história, não é mais do que isso, é a história. Mas hoje o mundo começou a se raciocinar de uma maneira muito complexa e completa. Então, meio ambiente se transformou em mensagem de empresa. Não é mais coisa de verdes, coisa de mensagens, não, é imagem da empresa. Esta questão aí da sexualidade e contra a homofobia é uma coisa horrorosa, como qualquer fobia. Eu tenho medo da jornalistofobia. Então, assim, essas fobias são horrorosas, né? Mas devem ser tratadas como tal. É a ideia dele, não interessa a ideia dele para mim. Eu não quero saber o que ele prefere, o que ele é. Até porque eu acho que ninguém tem essa resposta, porque cada ser humano é único, é muito complexo. Então, que cada um cuide da sua vida. Agora, cancelar a pessoa, impedir isso é um trabalho, não é uma diversão. Ele não vai lá
executar alguns trabalhos, como, por exemplo, eu me divirto aqui e é minha profissão. Ele, talvez o mesmo, se divirta, a Ana se divertiu, mas era um trabalho também. E impedir a pessoa de ganhar o pão de cada dia é uma situação muito complicada, muito séria e deve ser evitada. Então, nós estamos vivendo, resumindo, um mundo perigoso demais. Quer completar, Ana? Algo mais? Queria fechar assim, Vitor, se me permite, para bater a real aqui, dizendo aí o português bem claro. Maurício foi cancelado porque ele apoiou o presidente Jair Bolsonaro, porque ele faz parte de um espectro político ideológico que não é o mesmo espectro político ideológico dessa turba sedenta de sangue. A verdade é essa. Não tem nada a ver com homofobia, porque eu conheço os donos do perfil e do movimento Gays com Bolsonaro, e eles também sofrem muita homofobia. E, no entanto, eles não são defendidos pela comunidade LGBT. Por quê? Gays com Bolsonaro, esse grupo, as pessoas não reclamam e não apontam as mensagens que eles recebem de ameaças, mensagens homofóbicas. Por que gays com Bolsonaro, eles não entram nessa pauta da homofobia? E que empoderamento é esse que o único, para usar a palavra que eles gostam, né? Que o único poder que você tem é de cancelar aquele que discorda de você. Fica aí a pergunta e a real. Não é sobre o que o Maurício falou, mas quem é o Maurício no espectro político-ideológico hoje, e há jornalistas esportivos que não gostam do atual governo, que estão, sim, aí perseguindo o Maurício exatamente por causa das opiniões políticas e ideológicas do Maurício. A grande verdade é essa, que não é porque pelo conteúdo do que o Maurício falou, é por quem o Maurício é e quem ele defende no atual cenário político brasileiro. A verdade é essa. Augusto. Tem toda a razão, Ana. Eu esqueci de registrar isso aí. Ana fez um comentário perfeito. Aquela besta quadrada que se fantasia de colunista esportivo aí para dar recados políticos e tal, já falamos dele aqui, não dou o nome. Não dou porque agora também na televisão ele vai ficar esquecido. Ele escreveu outro dia uma crônica dizendo o seguinte, que os times têm que ter mais paciência com os treinadores e tal. Não é possível você contratar um cara que é um bom técnico, aí o time começa a perder. Perdeu 2 jogos, um time vencedor. Perde 2 jogos e já afasta o técnico. Aí no fim desse comentário dizia que um deles o Renato Gaúcho, 2 treinadores, que declaram, né, são favoráveis ao governo Bolsonaro, vêm com simpatia e vêm as coisas certas feitas pelo governo Bolsonaro, esses deveriam ir para a Hungria com um visto qualquer provisório e que deveriam levar junto o Bolsonaro. Isso é uma coluna de esportes. Aproveita e leva junto o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro vai ficar porque ele tem um mandato, né, que ele conseguiu do povo. E um colunista esportivo escreve isso. Qual é o problema, então, do Renato Gaúcho? É só isso, é esse que a Ana citou. É só por isso. O resto é conversa fiada. E esse pessoal não revela esse negócio porque eles não se revelam, né? São os canalhas que não ousam dizer o seu nome e o que fazem.